cefas, pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar. Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? Para vocês que estão nos assistindo, eu não posso dizer, né, com certeza que horário vocês estão nos assistindo. E hoje a gente vai dar continuidade ao estudo, né, do Livro dos Espíritos e que Jesus possa nos abençoar, possa nos iluminar, né, os pensamentos e que a gente possa estar fazendo um bom estudo, ter assim uma boa compreensão do que Kardec, através dos espíritos, através dos médiuns, né, eh, trouxeram para nós e Kardec codificou tudo no Livro dos Espíritos, que possamos ter um bom entendimento sobre essas questões, para que assim possamos levá-las, né, para a vida, né? Levá-las para o dia a dia, para que de alguma forma isso nos torne melhor, de, al- de- que, que, que nos faça melhor, né? Que a gente procure assim a evolução, a compreensão, né? Sobre tudo que nos rodeia. Enfim, sem mais delongas, hoje nós vamos. Peraí, que tem um pequeno erro aqui no. Ah, deu certo agora. Hoje a gente vai trabalhar a questão 4. A, acho que está aqui até a questão 9, mas eu acho que foi um erro meu. Eu acho que a gente vai trabalhar só até a questão 7, mas por uma questão de tempo mesmo, viu, pessoal? É porque vídeos muito longos, a gente acaba tendo um dia todo para carregá-lo no YouTube. Então, sem mais delongas, como eu disse anteriormente, a gente vai estar trabalhando com essa edição aqui da ID, que eu aconselho vocês também a usarem, mas caso usarem outra, sem problema, que é essa edição aqui. Por que que eu aconselho usá-la? Ela é de uma boa tradução, tá bom? Ela é de uma boa tradução, compreensível a todos nós, independente do nível, de leitura que a pessoa tenha, que a pessoa esteja. Provas da existência de Deus, né? Como na aula anterior a gente tratou do capítulo 1, que é Deus, né? E a gente foi para o seu primeiro item, que é Deus e o infinito. A gente terminou ele. Então a gente vai para o segundo item, que é a provas da existência de Deus, que se inicia na pergunta número 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Como eu disse anteriormente, Kardec foi muito metódico, né? Ele já trabalhava com educação, então a gente sabe que ele era muito metódico, muito, como é que se diz? É metódico mesmo, ao codificar o livro dos Espíritos, que ele é feito em perguntas e respostas, o que facilita muito, tanto para a pessoa que já tem, né, o hábito de leitura, que já vem de uma vida de estudos, e daquele também que não possui nenhuma base dessas coisas, porque fica fácil assim. Porque se torna ali você pode, para quem, porque é aquela questão, quem está começando a ler não consegue nem ler uma página, né, de início, assim, de supetão, às vezes é difícil. E o livro dos Espíritos, você leu ali 3 perguntas, 4 perguntas, e aquilo você vai dando andamento aos poucos. Então é muito didático, né, essa forma que Kardec usou, que é a de perguntas e respostas. E na pergunta número 4, né, que é as provas da existência de Deus, Kardec pergunta aos espíritos:
Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Os espíritos respondem: num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Só um minuto, deixa eu me certificar de uma questão aqui. Opa, não, esse aqui não. E tem uma pequena observação, né, que os espíritos, que Kardec faz e que os espíritos fazem, né? Eles falam: para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe, ele tem, pois, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e adiantar que o nada pode fazer alguma coisa. É aquela questão que a gente já conhece bastante, né? Pelo menos quem já está dentro da doutrina espírita, que é todo efeito tem uma causa. Tanto é que Kardec se usou, né, dessa questão de todo efeito tem uma causa quando ele adentrou a doutrina espírita, porque, né, se falava muito naquela época das mesas girantes, e Kardec um dia foi lá ver o que estava acontecendo, o que era aquilo. Apesar de naquele momento achar aquilo provavelmente era uma bobagem, era uma fraude ou algo do tipo, né? E ele olhou, né, aquela situação toda ali e ele foi lá para ver, né, naqueles salões onde aconteciam as danças das mesas girantes, e acabou que em algum momento se fez perguntas lógicas, né, perguntas reais, e essas mesas falantes, mesas girantes, responderam com racionalidade a essas perguntas. Então Kardec olhou para aquilo tudo e disse: opa, peraí, tem alguma coisa de errado. Uma matéria inanimada, no caso, a mesa, não pode responder a algo, muito menos de forma lógica. Então há algo por trás disso. E nesse momento, Kardec começou, né, a examinar aquelas mesas, falantes, girantes, enfim. E o que que acontece? Quando a gente vê, a gente olha ao nosso redor coisas que não são criações humanas, ali está Deus, sabe? Ali está Deus. Eu costumo falar que a gente consegue ver Deus até nos olhos dos animais, porque mesmo irracionais, eles não são obras humanas, são obras do Pai Celestial. E quando, assim, para quem gosta de bicho, né? Quando você tem lá um petzinho, um cachorro, um gatinho, e você tem uma afeição, né? Um amor pelo aquele bichinho, quando a gente chega em casa e vê que o cachorrinho está esperando a gente, que o gatinho está esperando a gente, e a gente olha ali, Deus está ali, né? Aquilo, no caso o bicho, é uma criação de Deus. Quando a gente dá um passeio onde tem muitas árvores, tem muitos pássaros, tem lagos, enfim, cachoeiras, ali está Deus. Onde não há criação do homem, ali está Deus, né? É Deus a causa, né? E tudo o que nos rodeia que não é a criação de Deus é o efeito. E até se fala um pouco, né? Vou ler um trecho aqui, né, que está nas obras póstumas, que fala um pouco sobre o belo. Porque quando a gente enxerga o belo, né, e estou falando em questões aqui de criação, da criação, né, do Pai, ali a gente enxerga Deus. E nas obras póstumas fala-se um pouco sobre quando diz: não há de belo, de realmente belo, senão o que é para todos, e essa beleza é eterna, infinita, é a manifestação divina sob os seus aspectos incessantemente variados. É Deus em suas obras, em suas leis, eis a única beleza absoluta. Ela é a harmonia das harmonias e tem direito ao título de absoluta, porque não se pode conceber nada de mais belo.
Quanto, quanto ao que se convencionou chamar belo e que é verdadeiramente digno desse título, não é necessário considerá-lo senão como uma coisa essencialmente relativa, porque se pode sempre conceber alguma coisa de mais bela, de mais perfeita. Não há senão uma única beleza, senão uma única perfeição, que é Deus. Fora dele, tudo que decoramos com esses atributos não são, não são senão pálidos reflexos da beleza única, um aspecto harmonioso das mil e uma harmonias da criação. Pois bem, né? Isso, vamos considerar que a gente se encontra num planeta que está em transição, né? De um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. E tendo isso em vista, a gente tem um fragmento do que é belo, um fragmento da criação do Pai. Pensa o quanto ainda nos é desconhecido, o quanto ainda a gente não sabe, né, do que é belo da criação do Pai. A gente tem um pequeno fragmento. Nosso conhecimento ainda é muito parco, né? Então, olha tudo que a gente desconhece, galáxias infinitas, né? Que a gente desconhece, universos que hoje em dia, e isso os cientistas no plano espiritual já trabalhavam, que foi trazido ao plano terrestre, que hoje não se considera mais um universo, mas multiversos, né? Olha o quanto ainda nos é desconhecido sobre toda a grandeza e beleza do Pai, né? Então a gente tem um fragmento, né? E toda aquilo que a gente desconhece é, o efeito, a causa é o Pai. Então é uma coisa muito grande que até para explicar às vezes fica difícil porque nos é desconhecido. E tudo que nos é desconhecido acaba tonteando a cabeça, se assim puder, a gente pode dizer, né? E vamos passar para a próxima questão, que é a questão número 5. Que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens carregam em si mesmo da existência de Deus? Olha para você ver. Sentimento intuitivo. Por que a gente diz isso? Todos os povos, por mais primitivos que fossem, né, até os povos que hoje em dia não existem mais, eles tinham uma centelha divina sobre um Deus superior. Às vezes deuses, né? Mas todos tinham essa centelha divina que indicava na cabeça deles a possível existência de um ser supremo que organizava tudo aquilo ali que eles viviam, né? Que organizavam as chuvas, das colheitas, né, dos tempos bons, dos tempos ruins, tinha uma divindade que guiava tudo aquilo ali. E essa centelha divina a gente carrega também. Por mais que alguém diga que não tenha uma crença, né, e existem muitos por aí, às vezes é só uma desilusão, né? Porque em algum momento a lei de causa e efeito se fez na vida daquela pessoa e ela não entendeu o propósito, né, daquilo e acabou tendo uma briga ali com Deus e preferiu dizer que não acredita nele, que ele não é real. Porque se ele fosse real, fulano, sei lá, minha mãe, minha esposa, meu esposo, meu filho, enfim, não teriam passado por aquela situação, não teriam desencarnado de tal modo, né? Não é que eu acho que essas pessoas não acreditam em Deus. Eu acho sim que elas acreditam. Elas estão apenas no momento de tristeza. Como eu até citei no vídeo anterior sobre o livro A Cabana, eu acho que a pessoa que se diz ateia, ela se encontra na mesma situação que o protagonista daquele livro se encontra, numa briga com Deus, né? Porque Deus permitiu que tal coisa acontecesse na minha vida. Seria mais ou menos isso, né? Mas todos nós possuímos aquela centelha divina, não acreditar. Eu, por exemplo, nasci em berço católico,
né? Me criei em berço católico, fiz todo aquele coroinha, né? Fiz catequese, primeira comunhão, não me lembro a ordem exata que essas coisas acontecem, mas enfim. E chegou-se a um momento que todo aquele dogma, né, que a Igreja Católica tem, não servia mais para mim. Porque sempre dizem que os espíritas são gente muito cabeçudo, né? Que não aceita qualquer resposta. Qualquer resposta para mim não funcionava. Eu acreditava em Deus, mas aquele Deus da Igreja Católica, como ele é representado, já não fazia mais sentido para mim. Porém, eu tinha, né, a centelha divina. Eu falei assim, não, mas existe, né? Existe um Deus, eu quero saber sobre ele, só que eu acho que ele não está aqui na Igreja Católica, porque me diziam que Jesus tinha sacrificado na cruz pelos nossos pecados. Eu falei assim, não, então tem alguma coisa de muito errado, né? Porque a gente continua pecando, eu continuo pecando, isso todos os dias, né? Até que em algum momento eu encontrei ali a doutrina espírita, que foi aquele baque, né? De momento. Porque quando você, gente, e isso não é uma crítica à Igreja Católica nem a qualquer outra religião. Se você está na Igreja Católica ou em qualquer outra religião e se sente satisfeito e se essa religião te faz melhorar, que esse é o intuito das religiões, de fazer uma pessoa melhor, é aí que você tem que ficar. Não inventa, entendeu? Não inventa. Fica lá. E me perdi aqui no que eu estava falando, mas enfim, das religiões, quando a gente chega no Espiritismo, a gente tem aquele baque e a gente quer conhecer tudo que vê, aí naquele momento faz sentido. O livro dos Espíritos fez muito sentido para mim, né? Fez muito sentido porque fala assim, nossa, realmente, esse negócio aqui tem razão, esse negócio aqui é lógico, faz sentido. E posteriormente ao livro dos Espíritos, ao Evangelho, o que me fez muito sentido para mim foi o livro do Chico, né? Ditado pelo André Luiz, que foi o livro Nosso Lar, que é um livro muito didático, né? Assim como o livro dos Espíritos, porém ele não é dado a perguntas e respostas, né? O André Luiz, ele foi um médico aqui, né, no Brasil, ali mais ou menos por volta ali do Rio de Janeiro, desencarnou, né? E ele vem como um jornalista explicar para a gente toda aquela questão de como é ali o plano espiritual. Então ele desencarnou porque teve excessos, né, através de muito álcool, muito cigarro e tal. Então aí ele passa pelo umbral, né, e lá ele é chamado de suicídio inconsciente, que é por esses excessos que muitas vezes cometemos aqui no plano carnal, né? E a gente acaba cometendo um suicídio inconsciente. Mas enfim, aí ele passa pelo umbral e depois ele é resgatado e é levado para a colônia espiritual, o Nosso Lar, que, se eu não me engano, é uma colônia que fica ali por cima do Rio de Janeiro, mais ou menos, né? Cada região do Brasil tem sua colônia e fica por ali. E ali ele trabalha como um jornalista explicando tudo que ele viu ali naquela colônia. E a ideia, né, de extraterrestre já existia em mim antes do espiritismo. Eu entrei para o espiritismo, eu acho que eu estava ali na casa dos, sei lá, 17, 18 anos, não me lembro. Mas desde sempre, antes disso, desde criança, isso é uma coisa que vem de criança. Eu sempre queria saber tudo sobre alienígenas, né? Não, o espiritismo veio para me dizer que não é o carinha verde, né, pequenininho, com olhão, que eu acreditava que a mídia mostrava, mas veio me explicar sobre o plano espiritual, a pluralidade dos mundos habitados, né, e tudo mais. E no momento que eu descobri, fez mais sentido ainda, porque já era algo inato em mim, né? E todos nós temos essa centelha divina de acreditar que sim, há um Deus, né? Um Deus que governa tudo isso, que rege tudo isso. Estamos num navio no meio de uma tempestade, sim, porém há um Deus, né, que está controlando esse navio, ele está no leme, mas especificamente ele mandou um de seus emissários
Jesus, para cuidar do nosso orbe terrestre, ele está no leme e a gente não está desamparado. Então a gente tem, né, essa centelha divina em todos nós. E aí os espíritos respondem que Deus existe, porque de onde lhe viria esses sentimentos se ele não repousasse sobre nada? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa, né? Então, os espíritos até retornam, né, a questão anterior, deixando explícito que não há um efeito sem causa. Se a gente tem essa centelha divina, né, se a gente carrega essa centelha divina e ela está sempre conosco, então significa sim, né, que ela já, no momento da nossa criação, essa centelha foi colocada lá em nós, né? Porque a gente pode pegar nos tempos, né, mais antigos, todas aquelas sociedades, entre aspas, né, todos aqueles povos, né, que existiram, eles tinham muito uma consciência assim de que existia deuses, deuses às vezes ou um deus, né? Então, como é que esse povo tinha essa centelha? Como é que isso veio a se dar, né? Então, se eles tinham, aqui no Brasil mesmo, as tribos indígenas, né, elas têm o deus da chuva, o deus do sol, enfim, né? Hoje a gente não tem mais tantas tribos indígenas, muito poucas sobreviveram, né? Até hoje. Mas as que temos, né, que são muito escassas ainda, muito poucas, que são ainda isoladas, ainda tem essas crenças divinas, né? De deuses, ou às vezes de Deus, algum Deus para cada coisa, né? E isso é inato em nós, porque no momento da nossa criação, essa centelha divina foi lá colocada, né? E a pergunta número 6, né? O sentimento íntimo que temos em nós mesmos da existência de Deus, ou seja, aquela centelha que a gente está falando, não seria o fato da educação e o produto de ideias adquiridas? Bom, a minha fala anterior já vai responder essa questão. Se fosse fruto da educação que adquirimos durante a nossa vida, como é que essas tribos isoladas, como é que aqueles povos antigos teriam, né, esse conceito divino, teriam pensado assim, existe um Deus para isso, um Deus daquilo, se eles não receberam essa educação que conhecemos hoje, se eles não receberam essa educação que temos hoje, que passamos lá, né? A sua família é católica, então você nasceu em berço católico, você foi levado para batizar, você foi levado para fazer catequese, você fez a primeira comunhão. Mas o índio lá, cara, não teve isso não. Não teve isso não. O, os povos, né, inexistentes hoje, a maioria deles, como é que eles tinham, como é que eles não obtinham essa educação que a gente tem hoje, porém eles acreditavam, né, em deuses, em Deus, em um Deus, ou às vezes em Deus, se eles não tiveram essa educação que a gente teve. Não faz sentido, não é lógico, né? Não é lógico. E aí os espíritos respondem: se assim fosse, porque os vossos selvagens teriam esse sentimento? E aí, né, os espíritos eles respondem com uma segunda pergunta, né? Eles respondem com uma segunda pergunta. Se assim fosse, porque os vossos selvagens teriam esse sentimento? Não faz sentido, não é lógico, não faz sentido. E é acrescentado: se o sentimento da existência de um ser supremo não fosse senão produto de um ensinamento, ele não seria universal e não existiria, como as noções de ciência, senão naqueles que teriam podido receber esse ensinamento. Então, é basicamente isso. Ó. Se o sentimento da existência de um ser supremo não fosse senão produto de um ensinamento, ele não seria universal. É isso, sabe? É, o índio que está lá na Amazônia, isolado, ele tem a consciência de um Deus, e um asteca também tinha consciência de um Deus.
né? E se fosse esse produto de educação, ambos não teriam esse conceito, não teriam chegado a isso. Que é quando, eu disse para vocês, quando fomos criados como espíritos, foi colocada em nós essa centelha divina, que impede-nos de deixar de crer, né, em uma divindade suprema que ordena tudo que vivemos, todo esse orbe que vivemos e o pouco que conhecemos, né? Que ainda é muito pouco. Chico psicografou, sei lá, eu acho que foi uns 400 e alguma coisa de livros, né? E ainda assim, essa encarnação a gente não vai conseguir ler todos os livros espíritas, né? Mas o pouco que a gente lê já nos dá uma base de conhecimento. E aí, nesse momento que a gente tem essa base de conhecimento, a gente descobre também que a gente não sabe nada. A gente não sabe, né, um grão de areia. De tudo no deserto a gente não conhece, né? Mas a centelha divina que habita em mim também habita, como diz os espíritos, no selvagem, né? É algo que nos foi dado. Veio, essa centelha divina do Pai para dizer, ó, tô contigo, independente do seu. Quando Chico até diz que, né, que o Pai ama tanto o melhor dos homens quanto o pior dos homens. Estou contigo. É isso. A gente recebeu essa centelha e por isso não temos. Seria muito difícil oferecer resistência, apesar, né, de algumas pessoas oferecerem resistência da existência de um Deus que governa isso tudo. E na pergunta número 7, né, Kardec pergunta: poder-se-ia encontrar a causa primeira da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Né? Essa pergunta, eu acho que deixou os espíritos um pouco bravos, né, por causa da resposta, porque aí eles vêm e dizem o seguinte: mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É aquele negócio. Eu já te disse, meu filho, já te disse. Toda causa tem um efeito. Toda causa tem um efeito. É preciso sempre. E os espíritos continuam. Acho que não vai dar dando para vocês verem. Deixa eu diminuir um pouco aqui a telinha minha aqui. Um pouquinho de paciência, pessoal. Porque isso. É preciso sempre uma causa primeira. Ó, de novo, uma, a resposta dos espíritos. Mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É preciso sempre uma causa primeira. Ou seja, todo efeito tem uma causa. Sabe? Então, os espíritos ainda falam sobre que, né? Ou não, isso. E vem, né? Acentuar. Atribuir à formação primeira das coisas as propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porque essas propriedades são elas mesmas um efeito que deve ter uma causa, ou seja, o que você está achando que pode vir a ser uma causa, não é uma causa, é o efeito. A causa é Deus de tudo, né? É de tudo. Então, o que você julga, às vezes, você está buscando aí ser uma causa, não é uma causa, é um efeito. Tudo que rodeia-nos é um efeito, né? A causa é Deus. Então, eu acho que é isso, né? Que Kardec foi muito didático em fazer o livro dos Espíritos. E recomendo que todos o leiam, nem seja, gente, uma página por dia, né? Não vai fazer mal. E, enfim, espero que esse estudo tenha servido de alguma forma a todos vocês, né? E que a gente vai continuar fazendo aos poucos, né? Porque é um trabalho de formiguinha. A gente vai continuar fazendo esse estudo. Vou tentar dar o melhor aqui para vocês. A gente não é perfeito, a gente erra, né? Então eu posso ter deixado alguma coisa passar. Sempre que puderem, que quiserem, né? Que acharem pertinente, fazer uma pergunta, fazer uma pontuação qualquer, pode colocar aí nos comentários, né? E vão continuar juntos fazendo esse trabalho, que vai ser bem bacana. E, né,
Posteriormente, a gente vai trabalhar da questão. A gente vai trabalhar a questão 8 e 9, que elas são questões até bem um pouco mais extensas, né? Então, acaba que a gente vai trabalhar só essas duas questões, porque posteriormente a gente já entra no outro ponto do capítulo 1, que é o atributos da divindade. Eu estou relendo obras póstumas, né? Fazendo uma releitura de obras póstumas, então pode ser que em qualquer momento eu venha trazer um vídeo sobre qualquer aspecto deste livro. Mas a pretensão, a princípio, é estudar o livro dos Espíritos, que isso aí vai levar um bom tempo, né? Vocês sabem, vai levar um bom tempo. Mas, paralelo a isso, eu vou estar fazendo outros vídeos sobre as obras espíritas. Enfim, pessoal, é isso. Muito obrigada a todos. Que Deus possa abençoar e iluminar o caminho de vocês. E nos vemos no próximo vídeo. Gratidão.